Ô mãe! Vou começar o vídeo sozinho então. Pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu trouxe o vídeo sobre o Pequeno Príncipe. Nossa, Daniele, nem me esperou. Claro, senão você não ia vir nunca. Tá um pouco atrasado esse vídeo, né? Então vamos começar logo. Um pouco? Vai, chama a vinheta. E aí, vamos ler? Bom, pessoal, conforme prometido, hoje a gente trouxe para vocês o livro do Pequeno Príncipe. De fato, a gente acabou atrasando um pouquinho o vídeo por conta de algumas coisas que aconteceram. Para quem acha que o Pequeno Príncipe é um livro infantil, a gente teve um pouco de dificuldade com isso, porque na verdade eu não achei o livro Pequeno Príncipe nada infantil, muito pelo contrário. Ele é para 12 anos. Muito pelo contrário, ele é um livro que eu acho que mexe muito mais com a cabeça de um adulto do que de uma criança, por conter muitas frases filosóficas, né? Então, quanto a isso, eu tive um pouco de dificuldade, porque não bastou só ler o livro para Daniele. Muitas vezes eu tive que encontrar uma outra interpretação para as frases, para ela poder entender do que o livro estava falando, né, Dani? Sim. Fala uma das frases pro pessoal. Você é responsável por aquilo que cativa. Tu é responsável por aquilo que cativas. O que ele quer dizer com isso? Que sempre quem proteger a pessoa. Tudo que você conquista, né? Você Sim. tem que cuidar e você tem que proteger. E se você magoar a pessoa, você é o que é o culpado. Você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Então, toda vez que você conquista uma pessoa, ou um animal, ou alguma coisa que você cativou, que você conquistou, então você passa a ser responsável por ela. Isso aí. Se você não leu, com certeza você já ouviu falar sobre esse livro, porque é um livro muito famoso, indo para mais de 250 idiomas diferentes. Ele só perde para a Bíblia, para o Alcorão. A gente trouxe aqui algumas curiosidades sobre o autor do livro, que a gente achou super interessante. Eu dei uma pesquisada e eu achei sensacional. Então a gente resolveu trazer aqui para vocês. Na verdade, o escritor do Pequeno Príncipe é o Antoine E o Saint-Exupéry. O Antoine de Saint-Exupéry. Ele era francês. Fala de novo, Dani. Antoine Saint-Exupéry. Que bonitinha. Bom, vamos falar Antoine, né? Eu acho que é mais fácil, Saint-Exupéry a gente não sabe ainda não. Então, o Antoine, ele é o autor do livro. E ele tinha algo em comum com o narrador. Na verdade, várias coisas. E a gente vai pontuar algumas aqui. Uma delas é que ele também era aviador. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Antoine, ele foi um famoso aviador. Ele foi um piloto responsável por ajudar a implantar algumas rotas na África e na América do Sul. Você sabia disso? Não, porque eu pesquisei e descobri sozinha. Tá ligado. Né? Fala pro pessoal quem foi que fez os desenhos do Pequeno Príncipe. Antoine. O próprio autor. Ele fez como? Você se lembra? A gente falou sobre isso. E ele tinha falado um negócio. Tava cheio de... Fala você. Ele que fez os desenhos dele, são aquarelas do próprio autor. Ele fez. Exatamente. Inclusive, o narrador, ele fala assim que a carreira de pintor dele foi uma decepção aos 6 anos de idade. Porque quando ele fez um desenho, os adultos disseram... Não, mostra aí o desenho do Antoine. Falou que parece... É um elefante dentro de uma jiboia. Na verdade, esse desenho, quem olha fala que é um chapéu, né? Então, Porque assim, mas na verdade é uma jiboia que engoliu um elefante. Aí depois ele fez uma jiboia aberta com o elefante dentro. Então, assim, os adultos acabaram com a carreira de pintor dele aos 6 anos de idade. Ele até coloca essa parte. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Ou seja, ele tinha, né? Eu acho que ele tinha o sonho de ser um arquiteto, um pintor, sei lá. E de alguma forma, algum adulto acabou frustrando esse sonho dele aos 6 anos de idade, onde ele resolveu ser um aviador, né? Mas se você ver bem, tem um olhinho aqui dentro
do chapéu. Verdade, tem um olhinho. Bom, O Pequeno Príncipe é publicado pela primeira vez em 1943 e foi lançado em francês e inglês nos Estados Unidos. Devido às visões políticas, o autor e sua obra só foi disponibilizada em sua terra natal depois da libertação da Segunda Guerra Mundial. No final, né, da guerra, né, na verdade. Fala pro pessoal sobre a Rosa. A Rosa foi inspirada em quem? A Rosa foi inspirada na namorada dele. Na esposa dele, né? Gente, então assim, a Rosa do Pequeno Príncipe, ela foi inspirada na Consuelo, que era a esposa do Antoine. Oh, você já está aí, meu belo astro? Está um pouco adiantado hoje, não? Se soubesse como o tempo me parece longo, desde que meu pequeno príncipe e sua idiota bola de pelo partiram de nosso planeta. O príncipe, quando ele chega na Terra, ele encontra 5.000 rosas, igual a rosa que ele tem no planeta dele, não então, é? significa um monte de mulheres, mas ele só ama aquela que sempre deu valor pra ele. Isso, porque isso daí também pode ser uma comparação com a Consuelo, por exemplo. Obviamente, ele teve outras mulheres, mas nenhuma delas era igual a esposa dele, que era a musa dele, né? Que ele amava. Esta teoria é ainda reforçada pelo título da autobiografia de Consuelo, chamada O Conto da Rosa. Ela também era uma escritora e uma artista nascida em El Salvador. Mas os dois, eles tinham uma relação muito volátil, ou seja, eles ficavam separados por muito tempo, né? Eu acho que pelo trabalho dele de ser aviador, né? Eles ficavam muito longe do outro. Isso acontece muito no Pequeno Príncipe, que nem a Rosa tá lá no planeta dele, né? E enquanto ele tá viajando pelo mundo, que ele vai até nos outros planetas, né? Do Bêbado. Embora ele encontre outras rosas na sua jornada, a raposa o lembra que sua rosa é a única para ele, porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a raposa parecia com o animal que ele achou onde ele estava. O livro, ele começa falando sobre o aviador que teve uma pane no motor e acabou caindo no deserto. Isso, de fato, aconteceu com Antoine. Ele estava sobrevoando do Egito, e aí teve uma pane no motor dele e ele ficou só que ele estava com um copiloto, né? E eles ficaram muito tempo ali andando pelo Egito, acho que uns 4 dias, e aí eles encontraram alguém encontrou eles lá e salvou eles. Dizem que nesse período ele encontrou um animal e ele cuidou desse animal, que serviu como inspiração para a raposa. Porque parecia uma raposa. A gente viu ela, apesar de ter muitas características que pode considerar o livro sendo infantil, na verdade ela é mais voltada para o adulto, porque contém muitas críticas à sociedade. O autor, ele apresenta os questionamentos sobre a dualidade com a vida e a morte, o amigo e o inimigo, a sociedade e o indivíduo. Ou seja, nada disso é pra criança. Então eu tive que meio que... Eu acho que sim, porque é praticamente pra 12 anos pra mim. Mas é um livro que todo mundo lê pra criança, mãe, praticamente. Tá. Bom, nas 6 paradas que o Pequeno Príncipe fez antes de chegar na Terra, ele encontra um bêbado, um rei egocêntrico, um homem muito vaidoso, um empresário ocupado, um acendedor de lampiões e um geógrafo. Então, assim, que nem, por exemplo, tem uma parte que a Rosa fala pro Pequeno Príncipe assim: é necessário que eu precise suportar 2 ou 3 largatas se eu quiser conhecer as borboletas. O que ele quer dizer com isso? Que ela precisa suportar 3 largatas. Que ela precisa passar por um momento ruim para poder ser feliz. Exatamente. Porque, tipo assim, ó, a lagarta, ela come a flor, não come? Sim. Então, é preciso que ela precise suportar a dor para ela conhecer as borboletas. Ou seja, é preciso que ela passe por um momento difícil na vida dela se ela quiser ter algum momento bom depois, entendeu? É bem legal essa parte também. Claro que é.
Outra coisa que a gente também achou bem interessante é que o autor terminou a obra correndo. Ele precisava se alistar nas Forças Armadas, então ele chegou no editor dele e entregou 140 páginas do livro. Cheia de café e com a cinza do cigarro. Porque estava manchada de café, amassada as páginas e tinha até algumas partes queimadas com a cinza do cigarro. E o interessante é que ele chegou no editor dele, pegou e falou assim: eu gostaria de te entregar algo esplêndido, mas hoje eu só tenho isso. Só isso! Como é que ele fala que o Pequeno Príncipe era só isso? Tipo, claro que é algo esplêndido, claro que ele conseguiu entregar algo esplêndido, né? Já que tá em terceiro lugar. É o terceiro livro mais vendido no mundo, o terceiro livro mais traduzido no mundo, né? O Antoine... Então, o que aconteceu? O avião dele estava sobrevoando o Mediterrâneo, não se sabe se foi abatido ou se houve algum problema com a aeronave. No caso, o que aconteceu? O avião desapareceu, o corpo do Antoine nunca foi encontrado e em 2000, no ano de 2000, foram que eles encontraram no mar Mediterrâneo os destroços do avião do Antoine, mas não encontraram nenhum corpo. Eu acredito, sinceramente, que ele morreu de idade, porque ele tava em um lugar, aí ele morreu de certa idade. Morreu de tanto ficar velho. Eu só acho só isso. Ah, tomara, né? Porque assim, se o avião dele desapareceu e foi encontrado no mar Mediterrâneo, não, ele deve ter morrido afogado, verdade. Não faz sentido. Bom, o livro foi publicado em 1943 e, infelizmente, essa tragédia aconteceu em 1944. Mas quem sabe, né? Bem legal também de O Pequeno Príncipe é a raposa que fala pro príncipe, o príncipezinho, que ela pega e fala assim, que o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Tipo, sua mãe dá um anel de ouro e que vale muito. Aí sua mãe, mesmo assim, ela puxa o seu cabelo, te maltrata. Já uma mãe pobre que dá-te carinho e que te ama. É isso que eu falei, gente. Foi muito difícil fazer esse vídeo, porque além de ler o livro, eu tive que entender algumas partes e tentar passar para a Daniele de alguma forma que ela também pudesse entender. Como é que você chega numa criança e fala para ela assim, o essencial é invisível aos olhos? Ela não vai entender o que você está querendo dizer. Mas eu tentei passar para ela uma forma de sentimento. Por exemplo, se uma mãe dá para uma filha um anel de ouro, a filha vai receber aquele anel, ele não é invisível aos olhos, ela tá vendo o anel. Porém, a mãe, ela não é presente na vida da criança, ela não dá amor, ela não dá afeto, ela não dá carinho, ela expulsa a criança de perto dela. Então, isso daí, o que vale mais, né? O anel de ouro ou aquela mãe que é carinhosa, que é atenciosa, que fala com a filha, que dá carinho. E tem coisas que a gente tem que ver com o coração e não com os olhos. Então, essa é uma lição que a raposa ensina pro Pequeno Príncipe. Entendeu, Dani? Foi o tempo que dedicasse a sua rosa que deu muito tempo. Que deu muito tempo o quê, Dani? Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. No caso, o que ele quer dizer? Que, tipo assim, a rosa, ela era importante para ele porque ele cuidava dela, né? Ele dava amor para ela, ele cativou ela e ela cativou ele. Então era isso que fazia ela ser tão importante. Frase que eu acho muito legal de O Pequeno Príncipe, que eu fiquei refletindo nela assim. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Se essa foi a sua frase que você mais gostou? Eu achei ela forte. Por quê que ele fala isso, né? As pessoas, elas se fecham, elas se protegem e se afastam dos outros. Essa mensagem, ela quer dizer que as pessoas precisariam criar mais laços. No caso, elas precisariam criar mais ponte uma entre a outra, alimentando a proximidade, a amizade, combatendo a solidão. Então, muitas vezes as pessoas, elas constroem um muro que é para elas se fecharem, entendeu? Ao invés de construir pontes, que é para elas ter as pessoas mais perto, construir laço com alguém. Então eu achei essa uma das frases mais sensacionais de O Pequeno Príncipe. É claro que tem muitas outras, né? A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Por que ela fala isso pro Pequeno Príncipe? É a raposa que fala essa frase para ele,
Porque quando você se deixa conquistar por alguém, de alguma forma você acaba sendo magoado, mesmo que aquela pessoa não tenha intenção. Então a gente corre mesmo o risco de chorar um pouco quando a gente se deixa cativar. É bem mais fácil julgar os outros do que a si mesmo. É muito fácil você apontar o dedo para a pessoa e julgar ela do que você julgar a você mesmo. Você dizer que você tá errado, você dizer que você precisa melhorar, você olhar para dentro de você mesmo e reconhecer os seus erros, as suas falhas, ao invés de ficar apontando as falhas dos outros. Então, fica aí uma lição. Eu também gostei muito dessa frase. Também gostou, né? Não, é sensacional. Todas as pessoas Grandes foram crianças um dia, mas sempre se esqueceu disso. Nessa passagem, o autor mostra que os adultos se tornaram pessoas muito sérias e preocupadas com as obrigações do dia a dia, esquecendo os sonhos da infância. Não se esqueça de ser criança de vez em quando. Brinque, esqueça os problemas. Sobretudo, não deixe os seus sonhos de criança de lado. Isso exige de cada um do que todo mundo pode te dar. Cada um pode te dar. Existe aquilo que pode oferecer. É aquilo que a gente estava falando hoje, conversando sobre o livro. A gente falou que o amor não é algo que se pede ou se cobra, né? Ele é algo que se doa voluntariamente. Você mesmo já ama. Bom, é isso. Essa daqui são algumas frases, porque se a gente ficar aqui falando, a gente vai falar do livro todo, porque o livro inteiro... E você também quem lê. Porque o livro todo, ele vai falar de muitas frases filosóficas, inclusive algumas assim que vai te fazer refletir, outras que você vai ler para tentar, né, Dani, chegar em alguma conclusão, porque ele é muito interpretativo também. Eu achei o livro... Bom, eu sempre gostei muito de Pequeno Príncipe, eu sou apaixonada pela história, eu sempre fui apaixonada por todos os desenhos, até esse que tem na Netflix, eu pelo menos sempre gostei bastante, então fica muito difícil ficar aqui falando, porque eu pretendo fazer um vídeo muito em breve contando sobre o livro Gárgulas, né, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre a história e quem sabe aí se interessar um pouquinho mais em estar conhecendo um pouquinho do meu trabalho como autora. Mas hoje o nosso livro foi esse daqui, O Pequeno Príncipe, né? Eu espero que vocês tenham gostado, e peço desculpa também pela demora pra gente trazer esse vídeo, porque assim, teve que ter interpretação, eu tive que explicar pra Dani muito sobre o livro, porque era muitas frases filosóficas, assim, que eu acho que pra mente dela, de criança, assim, foi mais complicado dela entender, né, princesa? Foi. Você ainda tem algumas dúvidas, né? Tenho. Então, eu acho que esse daqui é um livro que ela vai ler hoje, e daqui, quem sabe, uns 5 anos ela leia de novo, e aí ela vai entender mais ainda a história com a cabecinha dela mais madura, né, princesa? Sim. Né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho, né? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oxi, o que era pra me falar? Não sei. Não era você? São 3 largatas. Pra mim suportar as borboletas. Não, é o contrário. Eu gostaria de te entregar algo spray. Ele chegou no diretor... Não. Ele chegou no editor e falou, eu gostaria de colocar algo espêndulo. É isso. Eu gosto. Ele cuida dela, né? Embora ele encontre... Esperar o carro do ovo passar. Dentro de casa, eu falei 30 mil ovos pela apenas 10 reais. Propaganda do ovo agora, o carro passando. Passa, carro. Demora. Ando Mediterrâneo. Mas encontraram os pedaços do avião, mas não encontraram o corpo dele. Calma, deixa eu contar pro pessoal, apressada. Uma frase. É preciso exigir de qualquer um do que o qualquer um pode te dar. Cada um, né, filha? Qualquer um. Cada um. O sacrifício valeram a pena. O sacrifício. Eu não sei. Sacrifício. Fala do seu jeito. Fala do seu jeito. Sacrifício. O sacrifício. Valeram a pena. O sacrifício valeram a pena.